Paula, depois passa a gravação para mim, tá? Sim, senhora. Obrigado. Grande soba, assim será. Continuar. Pai grande. Como é que Pai é? Tu grande. saíste e vais entrar no outro lado, é? Yeah. Já estou. Não, o Pedro Filipe ouviu que era para gravar, foi-se logo em perequetá. Tipo, não. Tô Tipo, bem. nada Mas chefe. aí. Tipo, nada chefe. Gente, vocês estão me escutando? Uhum. Ótimo. Estamos. Ó, esses daqui são os alunos da Escola Saô e nós estamos trabalhando um pouquinho sobre a consciência negra, sobre a cultura africana e eles querem conhecer um pouquinho do projeto de vocês. Ok. Vamos a isso, vamos a isso. Antes de mais, obrigada pelo convite. É maravilhoso estar aqui, né, nesta ligação transatlântica. Eu acho que a melhor pessoa para fazer as apresentações aqui, as honras do projeto, é mesmo Zé Rui. Portanto, Zé Rui, dá-lhe com a alma. Obrigado. Desde já mando um grande abraço a todos vocês. Desde aqui de Portugal. Eu moro na margem sul do Tejo e aqui os meus co-hosts. O Brasil tem que saber isso. Os meus companheiros, claro, todo mundo tem que saber isso. Todos os meus companheiros moram em Lisboa, eu moro na margem sul. Caso vocês não sabem, Lisboa tem um rio a passar pelo meio e tem a margem norte e a margem sul. Eu sou da margem sul. Tem uma ponte e tem um Cristo, que não é o Corcovado, mas é o Cristo Rei, igual no Rio de Janeiro. Então, eu sou o Zé Rui. Aqui ao meu lado está a Paula Cardoso, aqui está a Laura, de repente aqui em baixo está o Pedro, ainda falta o Danilo, que hoje não, de certeza não estará presente, é o habitual. Amanhã vai ver o Danilo é um pouco desconectado, então amanhã vai ver as notificações e vai perguntar quando é que é conversa com vocês. Por isso, eu não sei se estou a falar muito rápido, se vocês estão a perceber bem. A gente sabe que... Estão ouvindo bem. Ok. A gente sabe que às vezes o nosso português é assim um pouco mais acelerado que o vosso, mas pronto. De qualquer forma, eu vou-vos falar deste projeto. Este projeto chama-se O Lado Negro da Força. E quem é que vocês conhecem o Star Wars? Alguém conhece Star Wars? Não, não viram Star Wars. Que idades é que vocês têm? Então, 14, 15 anos, para aí, não? É. Ok. Nem a última trilogia. Ninguém viu a última trilogia de Star Wars. Não, Guerra das Estrelas. Aqui em Portugal a gente diz Guerra das Estrelas. Não sei como é que dizem no Brasil. Mas pronto. Nunca vi. Ia só dizer, permitam-me defender os mais novos, não é assim tão estranho. Não ter... O Star Wars já é um pouco antigo. Foi relevante já há uns anos atrás. A última trilogia começou em 2018. Não... Exato, mas tu tens de ter contexto para teres interesse. Ok. Está nos 10 filmes mais vistos sempre. Zero. Está nos 10 filmes mais vistos. Está nos 10 filmes mais vistos sempre. Tipo, não... Ainda bem para quem eu não vi. É só para dizer que o meu filho tem 16 anos e é um fã de Star Wars. Por isso é que eu perguntei. E ele tem 16 anos. Mas pronto. O que eu queria dizer é que este projeto nasceu em 2019 e o nome chama-se O Lado Negro da Força. E porquê? Porque nós... Aliás, quando ele nasceu, o que eu queria fazer... E quando eu pensei neste projeto, foi um projeto que pensei e tentei fazê-lo online, que era um projeto onde pretendia dar visibilidade à comunidade negra em Portugal. Ou seja, há uma falta manifesta de representatividade em Portugal de cidadãos negros, caso vocês não saibam, não é?
e se calhar no Brasil também não é assim tão divulgado. Existe uma comunidade negra muito grande em Portugal, principalmente vinda das ex-colónias. As ex-colónias que, caso vocês devem estar a dar na história, o Brasil também já foi uma colónia portuguesa, mas a independência do Brasil foi conquistada muito antes do que a independência dos países africanos, que são Moçambique, Cabo Verde, Guiné, Angola, e não me estou a esquecer mais nenhum, não é? Moçambique, Cabo Verde, Guiné, Angola Santo Tomé e Príncipe. E Santo Tomé e Príncipe. Ok. Coitado, é sempre Santo Tomé e Príncipe que fica de fora. Pois. É porque E Timor também fica sempre de fora. Timor já está lá mais para o... Mas ele disse africanos ou não? Africanos, disse africanos. Ah! E então, estes países, não é? Depois da independência destes países, grande parte deles foi depois da Revolução de 1974, que foi uma revolução que acabou com a ditadura. Depois dessa revolução, entramos num período de descolonização, onde estes países foram libertados. E eu digo libertados porque durante algum tempo houve uma guerra colonial em que grupos em cada um destes países fazia uma luta pela libertação. Estes países foram libertados e ganharam a independência. Todos eles. E nós, né, grande parte de nós, e eu digo nós porque eu faço parte dessa geração, eu, neste caso, e a Paula, que nascemos nas ex-colónias, viemos para Portugal, juntamente com uma grande comunidade de africanos que resolvem vir para Portugal, emigrar, para buscar melhores condições de vida. E aqui em Portugal também nasce uma geração, né, de afrodescendentes, no qual podemos colocar aqui o Pedro e a Laura. O Danilo, que não está cá, também emigrou de África para Portugal. E neste momento temos uma grande comunidade africana em Portugal e de afrodescendentes. Esta comunidade que vem destes países todos. Voltando outra vez à ideia, a minha ideia foi mesmo poder ouvir as pessoas da nossa comunidade para que contassem a sua experiência, a sua história de vida, porque em Portugal muito pouco se fala da experiência de vida dos afrodescendentes e dos africanos imigrantes, fala-se muito pouco e decidimos, eu pelo menos na primeira fase decidi então começar a entrevistar afrodescendentes também para poder mostrar o nosso lado da história, o nosso lado da força. Porquê o lado negro da força? Foi um pouco buscar esta ironia da palavra o lado negro da força, que no Star Wars tem a ver com o facto de ser um lado muito negativo, um lado do mal. Então eu resolvi trazer este nome para dar um cunho ou para dar um lado positivo do que é ser negro. Porque em quase todo o mundo, ser negro é muitas vezes sinónimo de algo mau, de algo negativo. Há muitas palavras negativas que partem do fundamento de ser negro, ou seja, a negritude não é positiva para muita gente. Ou seja, este nome foi um pouco para desconstruir isso. Entretanto, depois, esta ideia foi abandonada em 2019, quando eu criei, pelo menos este projeto foi abandonado, e em 2020, depois, na altura da pandemia, aqui este senhor que está aqui em baixo, que é
é meu amigo e nós encontrávamos muitas vezes nas manifestações e resolvemos fazer um remake do Lado Negro da Força, mas de outra forma, onde a gente pudesse falar com as pessoas online. Estávamos na altura da pandemia, as pessoas não podiam sair à rua. Aqui em Portugal o confinamento foi mesmo a sério, não saíamos, e então resolvemos começar a fazer isto, principalmente depois do acontecimento do George Floyd, que esse é que foi o momento que fez com que nós quiséssemos fazer alguma coisa, e foi o que aconteceu. Eu, o Pedro e outro dos nossos amigos, que era o Alfredo, resolvemos começar a fazer então estas conversas online, sempre às quintas-feiras, e já estamos há 1 ano e um pouco mais, todas as quintas-feiras a ter conversas. Convidamos sempre alguém para conversar connosco. Durante este processo, entretanto, o Alfredo abandonou o projeto. Tivemos outra pessoa, que era a Mariama, que é uma influencer mais na área das redes sociais, juntou-se a nós. Isto para dizer que eu sou músico, também escrevo poesia. O Pedro é empresário, é publicitário, e o Alfredo também era músico, e nós 3 conversávamos. Entretanto, convidámos a Paula, que está aqui, que é jornalista. A Paula é jornalista e tem um site no qual divulga muito do que a nossa comunidade de descendência africana e imigrante faz em Portugal. Decidimos convidar a Paula juntou-se a nós, e, entretanto, a Mariama abandonou o projeto e resolvemos colocar mais uma pessoa, que tinha que ser do sexo feminino, porque fomos culpados, porque no início éramos só 3 homens, então fizeram tipo uma acusação que nós estávamos a ter aqui um grupo muito masculino, muito patriarcado junto, e então, depois de convidarmos a Paula, resolvemos também convidar a Mariama. A Mariama, entretanto, abandonou o projeto, e quem teve que entrar, ou quem foi convidada, foi esta menina que está aqui. Tinha que ser uma pessoa que representasse a camada juvenil. Não, estou a brincar. Não, é a nossa caçula. Nós chamamos a Laura da nossa caçula. Então, é a mais nova do grupo. É verdade. Então, neste grupo, agora temos eu, que sou o mais velho, não é? Que há uma palavra africana que é soba, que normalmente é a pessoa mais velha, que é o ancião. E temos a caçula, que está aqui, que normalmente a palavra caçula é dada à irmã mais nova. No Brasil usa-se bastante o caçula. Também se usa caçula, né? Em África também se usa a caçula, que é a irmã mais nova, né, de toda a família. Temos a nossa caçula, que está aqui, que é a Laura. Pronto, esta foi a apresentação, e eu agora, se calhar, vou dar aqui a palavra à Paula, que é a pessoa mais séria aqui de nós todos. Olá a todos. São Paulo, eu estive aí uma vez na vossa cidade, foi assim de passagem, foi assim uma correria, mas eu estou a olhar para vocês e estou assim cheia de inveja por causa da roupa. Eu estou cheia de frio, estava aqui antes de entrar a partilhar que o meu corpo não está feito para este frio, mas falando aqui neste projeto maravilhoso que nós temos, o Zé Rui estava a partilhar que eu sou jornalista, pelo menos a minha carreira profissional foi feita no jornalismo, embora eu agora trabalhe nos meus próprios projetos, e um dos projetos é o Afrolink, que é o tal site de que o Zé Rui estava a falar,
e onde eu tenho muito este propósito do lado negro, e foi por isso também que nos encontramos, que é este reconhecimento de que as pessoas negras em Portugal são invisibilizadas. Portanto, são invisibilizadas, são muitas vezes silenciadas, então é preciso que nós criemos espaços em que sejamos os titulares, os detentores da nossa narrativa e que não tenhamos aqui intermediários a tentar impor um olhar, uma perspectiva, que é o que acontece, por exemplo, quando nós estamos na escola. Portanto, quando nós estávamos desse lado, o que nós ouvíamos sobre as nossas pertenças, conforme o Zé Rui estava a trazer, eram coisas negativas, sobretudo. Portanto, nós, pessoas negras, em Portugal, não sabemos quantos somos, pelo menos no Brasil existe essa grande diferença. Portanto, vocês sabem qual é que é a percentagem da população negra no Brasil e sabem que é a maioria da população. Nós, em Portugal, não fazemos essa recolha estatística. Então, estes projetos acabam por também trazer esse potencial de irmos construindo aqui uma base de dados de pessoas, acaba por não ter essa robustez ou essa força estatística, mas pelo menos estamos a ter acesso a uma série de pessoas negras que desenvolvem um trabalho que é fantástico e que normalmente nos meios, o Zé Rui agora caiu, ele já volta, e que nestes meios, que nós chamamos os meios mainstream, daqueles que são os órgãos de comunicação nacionais aqui em Portugal, e de onde eu venho, que é desse lugar que eu venho, e é justamente por vir desse lugar que eu identifiquei uma série de olhares preconceituosos. Sempre que a história de pessoas como eu, de pessoas negras, apareciam nos órgãos em que eu estava, nos órgãos de comunicação nos quais eu trabalhei, estas histórias apareciam sempre associadas a situações de crime, portanto, de violência, de pobreza, de exclusão. É muito difícil ter um outro tipo de narrativas. E é precisamente por reconhecer isso que eu estou no lado negro da força, porque acho que é importante nós criarmos estas referências para as crianças e jovens também, porque eu cresci sem essas referências em Portugal. Eu nasci em Moçambique, que é um dos países que foi ocupado por Portugal, que foi invadido, mas vim para Portugal muito pequena. Portanto, eu fiz todo o meu percurso escolar em Portugal. E nesse percurso, e enquanto ia crescendo, eu nunca tive referências, fossem jornalistas na televisão, por exemplo, só mais tarde é que apareceram os primeiros, mas nunca houve esse lugar, mesmo nos livros. Eu também tenho um projeto que se chama Força Africana, em que publiquei já um livro para crianças em que os heróis são negros, também porque eu nunca tive isso. Então acho que é importante, quando nós temos essa consciência da nossa identidade, da nossa pertença, e que ela não está a ser acolhida, que ela está a ser colocada de parte e dentro assim de uma caixa com muitas coisas más, acho que nós temos a responsabilidade também de alertar contra isso e de contribuir para essa mudança. Então todo o meu trabalho que eu tenho desenvolvido, não só aqui neste projeto Lado Negro da Força, mas em todos os outros que têm este propósito de promover uma maior representatividade negra e de, ao mesmo tempo, trabalhar a questão da luta antirracista, todos estes projetos partem desse lugar, dessa minha vivência e dessa necessidade que eu sinto de tornar a vida mais fácil para quem vem atrás. Portanto, já que eu tive tantas dificuldades e continuo a ter, eu quero que os mais novos, como a Laura, não tenham tantas dificuldades. E é por isso que eu estou a fazer isto e que eu continuarei a fazer até ao limite das minhas energias. Agora, o Zé Rui saiu, portanto, Pedro, não sei, estamos a fazer aqui por idade. Estamos aqui a utilizar uma lógica muito africana. Falou o mais velho, a mais velha a seguir sou eu, portanto, agora é o Pedro Filipe. Ora, muito boa noite a todos. O que o Zé e a Paula disseram tornam fácil o meu discurso, já não resta muito a dizer. Eu sou um dos membros fundadores do Lado Negro da Força, juntamente com o Zé Rui e com o Alfredo Costa. Eu posso-vos confessar que na altura
eu nunca esperei que isto tivesse mais que um ano, nunca esperei que isto tivesse mais que 2 ou 3 programas ocasionais. Já o confessei também aqui no nosso especial de Natal, ou do primeiro aniversário, já não sei, achei que o Zé Rui estava-me a convidar para isto e que nós fazíamos 2 ou 3 conversas e que depois estávamos despachados, porque eu não tinha vida para isto para todas as quintas-feiras, mas o sentido de responsabilidade, o sentido de missão e até o impacto que alcançámos fizeram com que se tornasse quase impossível largar os projetos, porque as pessoas começaram todos a pedir mais e mais programas, porque estavam todas muito interessadas, e isto ganhou aqui uma nova dinâmica. Tenho muito orgulho em fazer parte do lado negro da força. Acho que estar aqui hoje é um dos motivos pelo qual me orgulho, porque de volta e meia vamos sendo contactados, vamos sendo inquiridos por pessoas de várias latitudes, vários espaços, várias longitudes, com medos, com receios, com dúvidas, com coisas, com questões que querem saber, que querem falar connosco, querem questionar-nos, querem chamar a atenção, querem interagir, querem nos mostrar os seus projetos, querem nos mostrar o que estão a fazer. E acho que isso será mais necessário para a comunidade negra em Portugal, que tem sofrido um processo de invisibilidade desde sempre, já muito anterior ao 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Não sei se vocês sabem o que é o 25 de Abril. O 25 de Abril é a data, é o feriado que celebra o fim da ditadura em Portugal. O Brasil também teve uma ditadura, nós também tivemos uma, que acabou um bocadinho antes. Há músicos brasileiros que fizeram, inclusivamente, músicas a celebrar o fim da nossa ditadura. Chama-se Foi Bonita a Festa Pá, procurem, da Chico Buarque. Então, o 25 de Abril é a data que traz a liberdade a Portugal, que marca o fim da ditadura e que marca também o início da independência das colónias, onde praticamente todos nós somos descendentes. E depois do 25 de Abril já não era expectável que a comunidade negra sofresse desta invisibilização e desta discriminação global, mas continua a acontecer, os processos não foram fáceis, mesmo com a vinda das pessoas das ex-colónias para Portugal. E então acho que só verdadeiramente a nossa geração, não sei se a Paula e o José ainda são da nossa geração, eu sei que ainda sou da Laura, uma escola de educação. Não te estiques, não te estiques. Só a nossa geração é que começou verdadeiramente a trabalhar estes problemas da identidade e da identificação do negro com o português, ou de Portugal com os negros enquanto portugueses, porque o que acontecia com as gerações anteriores e vindouras do continente africano é que não eram reconhecidas enquanto portugueses, mas para eles sentiam de facto essa alienação, porque tinham vindo de África e sentiam que podiam ser tratados da forma que fossem tratados em Portugal, porque isto não era o país deles. E por isso é a partir da minha geração, nasci em 84, que começa a crescer a segunda geração de portugueses, agora já a terceira e a quarta, no caso dos meus filhos, tem que dizer um basta, porque nós já nascemos aqui, já não aceitamos ser tratados de qualquer maneira e exigimos e reivindicamos um lugar em Portugal para nós. Isso dá uma grande transformação no panorama político em Portugal e uma grande reação da parte dos portugueses brancos e da branquitude portuguesa que não estava à espera disto, porque nunca tinham lidado com descendentes de africanos ou com africanos, o que seja, que tivessem este tipo de reação. E é nisto que Portugal está hoje, ou seja, Portugal está hoje no turmoil que era os Estados Unidos nos anos 60, que é, de repente, há uma geração que diz, tipo, não, nós não aceitamos mais isto e as coisas vão ter que mudar, e dá um murro na mesa e que reivindica e que protesta e que exige direitos políticos e que exige cargos e que exige pertença e que exige dar um pontapé no estaminé. E obviamente que há uma reação muito violenta do outro lado, quem está habituado a pôr, dispor e a nunca ter nada para que contrapor, porque os outros acatam, e é assim que é a nossa história. Por isso é assim que Portugal está, e é este o conceito, e é este o contexto específico em que surge o Lar Negro da Força, num Portugal extremado, como vocês veem, com a nossa extrema-direita também a crescer, não é só aí no Brasil, não é só nos Estados Unidos. Aqui em Portugal também a nossa extrema-direita está a crescer muito, tem já assento parlamentar e prevê-se que cresça
grandemente nas próximas eleições, que vão ser em janeiro do próximo ano. Surgem num mundo super politizado e super extremado com a morte do George Floyd, como disse o Zé Rui, e surge politizado e consciente e para consciencializar e para dar a conhecer uma comunidade que tinha estado demasiado tempo no obscurantismo e que reivindica para si um lugar no Portugal moderno. E pronto, agora vou passar o lugar à caçula, que é mais da vossa idade, talvez fale de Pokémon e coisas assim, que eu não sei. Obrigada. Então, olá, boa tarde a todos. Então, pronto, como estavam a dizer, eu sou o membro mais recente, também o membro mais novo. Eu apareço num contexto um bocadinho diferente. Eu apareço primeiro a ser espectadora, então eu pude primeiro conhecer o lado negro e criar a minha própria opinião e sentir o impacto do lado negro antes de me juntar ao lado negro. E para mim isto surge um bocadinho com, também pegando um pouco no que a Paula estava a dizer, e é interessante para mim ouvir a Paula partilhar a sua experiência conforme cresceu e eu ver que ainda há muitas semelhanças. Alguns anos mais tarde, uma geração mais à frente, as coisas continuam assim bastante semelhantes. E eu também notei, conforme cresci, que lá está, havia toda uma falta de representatividade, porque pode não haver nenhuma mensagem explícita que te diga tu não és daqui. Isso não não é preciso que isso esteja a acontecer. Pode não estar nenhum cartaz lá fora na rua a dizer tu não pertences aqui. Mas se eu ligar a televisão e ninguém é parecido comigo, se eu abro uma revista e ninguém é parecido comigo, se as histórias que contam nunca são pessoas que tenham tido vivências parecidas com a minha ou que tenham uma aparência parecida com a minha, claro que nós podemos nem perceber que é isso que está a acontecer, mas nós começamos a questionar o nosso lugar aqui. Então foi um bocadinho isso que aconteceu comigo, mas pronto, felizmente eu pude equilibrar isso com boas referências. Conforme eu estava a questionar o meu lugar, eu também fui procurar então outras coisas que me mostrassem afinal eu sou daqui ou não é? E é um bocadinho aí também, claro que isto acontece durante vários anos e há muitas coisas que acontecem pelo meio, mas o meio que culmina eu na minha busca de referências porque uma coisa que eu pessoalmente notei é que, de novo, pegando no que a Paula disse, há muita pouca informação, há muito pouco levantamento de dados. É um bocadinho estranho, não é? Se repararem como é que não sabemos quantas pessoas é que integram a comunidade negra portuguesa. Como é que gerimos um país sem saber sequer isso? E basicamente isso reflete a invisibilização. Realmente há mesmo aqui um tratamento de isto não está a acontecer. Existe um Portugal que não contempla todas as formas que realmente Portugal tem, todas as pessoas que realmente constituem Portugal. E eu gostava de saber um pouco mais sobre isso, eu queria perceber, afinal, quão diverso é que é o meu país, quantas pessoas é que se calhar estão a sentir o mesmo que eu estou a sentir, só que depois o primeiro obstáculo que eu noto é onde é que eu vou encontrar as pessoas que estão a falar sobre isto? Não haviam em lado nenhum. As pessoas, outra vez, não estavam nas televisões, não estavam nos jornais, não estavam no Facebook, não estavam no Instagram, ninguém estava a falar sobre isto. Então eu começo a tentar escavar e é aí que eu percebo, ok, sim, há pessoas realmente a falar sobre isto. Mas isto tudo acontece de um modo muito independente, como nós aqui no Lado Negro fazemos. Que é basicamente o que nós estamos a assistir agora e cada vez mais são as pessoas, lá está, como o Pedro estava a dizer, também estamos a chegar a um momento em que muita gente está a questionar as mesmas coisas e depois também lá está, começamos a ter muito mais pessoas que nascem em Portugal e que não são brancas, mas nascem em Portugal, viveram toda a sua vida em Portugal e não têm motivo para acharem que não são portugueses. Então, conforme os anos passam, nós vamos ter mais e mais e mais pessoas que também partilham essa vivência e que começam a perceber que se calhar não estão a ser consideradas e também começamos então a ter ferramentas para nos juntar todos e para, lá está, fazer a nossa voz ser ouvida.
É um bocado assim também que surge eu juntar-me ao lado negro, é eu estar à procura de mais pessoas que me expliquem o que é que se está a passar, porque eu preciso de saber, porque eu nasci agora e a única coisa que eu fiz foi existir. E depois o problema é esse, é porque quando temos uma sociedade que não fala abertamente sobre os problemas, nós temos pessoas a crescerem no meio dos problemas, mas nem sequer se conseguem a perceber que é isso que está a acontecer. Por exemplo, não sei se vocês entendem bem o que é que eu digo, posso-vos dar um exemplo prático. É um pouco pessoal demais, mas só depois de eu ter percebido porque é que eu não gostava do meu cabelo, é que eu percebi, aliás, só depois de eu perceber que afinal eu devia gostar do meu cabelo, é que eu percebi porque é que eu não gostava. Não é? Porque ninguém me explicou que se calhar eu não gostava porque nunca havia representações que tivessem algo do género e eu nunca senti que fosse apropriado. Eu lembro-me de me perguntarem como é que planeias fazer quando quiseres arranjar um emprego? E eu lembro-me de não perceber qual é que era o problema nessa pergunta, o que é que o meu cabelo me vai impedir de arranjar um emprego. Ou seja, fica um bocado confuso quando nós vivemos numa sociedade que não consegue falar abertamente sobre as coisas, porque isso cria o problema na pessoa, tu começas a questionar, isto não está bem, mas nem sequer tens direito a perceber porque é que isto não está bem. E eu pessoalmente penso que é urgente mesmo, nós temos mais plataformas que falem sobre o estado das coisas, não só em Portugal, mas em todo lado. Lá está, principalmente para chegar às pessoas mais novas que não estão necessariamente super informadas sobre o que é que está a acontecer à volta delas. Então acabam por interiorizar os problemas e torná-los em coisas que são delas, quando na realidade não são. É um bocadinho só o ambiente à tua volta que te está a influenciar a tu não gostares de ti. Então pronto, vamos criar outras coisas que tragam outras influências e outras mensagens e pronto, ou seja, acho que já me repeti, mas é neste contexto que eu encontro o lado negro da força e é também por isto que eu acho que o nosso trabalho é bastante relevante. Lá está, porque estamos a criar, porque se não fosse o lado negro da força, eu também teria tido, claro que eu teria continuado, não é? Porque estas coisas, uma pessoa se começa a escavar não vai parar, não é? Eu ia continuar de qualquer das formas, mas se calhar onde é que eu estaria se não tivesse encontrado, porque reparem, isto chega ao ponto de eu estou a descobrir pessoas que escreveram livros, pessoas que falaram sobre esta coisa qualquer, ou pessoas que estudaram, que só conseguia perceber-me disso através de um canal do YouTube. Ninguém me ensinou isso na escola, ninguém me fez chegar a essa informação de outra maneira. Então, por isso é que eu acho que o trabalho que nós fazemos aqui é super importante, para poder chegar a todas as pessoas e para poder trazer outras maneiras de ver as coisas. E também foi assim que eu cá cheguei. Foi à procura, encontrei e, entretanto, pelos vistos, fiquei. Olha, desde já desculpem o facto de eu ter saído, o meu computador de repente resolveu não funcionar. É coisa que não acontece muito comigo, mas com o Danilo sim. Mas pronto. Então, fizemos aqui as apresentações daqui do nosso grupinho. Nós somos 5, como eu disse. Habitualmente, às quintas-feiras, convidamos sempre uma pessoa. Já tivemos sociólogos, atores, músicos. Grande parte deles são negros, mas outros tantos são aquelas pessoas que nós chamamos de aliados. Podem não ser negros. Eu não sei se vocês sabem, há uma comunidade muito grande cigana em Portugal, já estão em Portugal há mais de 500 anos e continuam a ser segregados, continuam a ser como é que se diz? Discriminados. Por acaso também já tivemos elementos da comunidade cigana. Grande parte dos nossos convidados são racializados, como eu disse, mas também temos pessoas que estão engajadas na nossa luta, que não são negros, mas que também são brancos, que a gente chama aliados, podem ser brancos, de outras etnias, imigrantes, desde que tenham uma visão que tem a ver com esta nossa ideia, porque o lado negro da força não é só o lado dos negros. Quando nós dizemos o lado negro da força, também queremos dizer que
quem esteja do lado da humanidade também poderá estar do lado negro da força. Porque isto de dizer que tudo o que é negro é mau, também pode ser desconstruído. E o que nós queremos é simplesmente dizer que para estarmos do lado do bem, não temos que estar do lado branco ou ao lado negro ou ao lado, como vocês dizem no Brasil, preto. Eu gostava de vos dizer que aqui em Portugal não utilizamos tanto, se bem que há pessoas que já começam a utilizar a terminologia preto, nós não usamos muito a terminologia preto, mas sim negro. Existem diferentes conotações, mas principalmente nós não usamos a terminologia preto, porque grande parte do tempo, ou grande parte das vezes que nos tentam ofender ou que nos ofendem em termos raciais, utilizam a palavra preto. Aqui ninguém te ofende com a palavra negro. Grande parte de quando alguém te quer ofender, principalmente os brancos, utilizam a palavra preto, que é depreciativo e é ofensivo. Por isso nós, em Portugal, tentamos não usar tanto a palavra preto, mas sim a palavra negro. Uma coisa que já no Brasil já não é bem assim. A palavra negro é conotada mais de uma forma colonialista, mais escravagista, a palavra negro, mas em Portugal não está. Agora eu não sei se vocês querem fazer perguntas, se querem... Eu gostava de saber algumas coisas, porque a Paula, quando nos contactou para nós estarmos presentes, disse que era uma escola no Brasil, e eu gostava de saber ao certo onde é que é, quem é que são vocês, essas coisas todas, não é? Olá, boa tarde. Aqui é Eunice, eu sou professora de filosofia e de história com os alunos do ensino médio aqui na Escola SAO. Sim, eu trabalho muito, gosto muito de trabalhar esse tema, porque eu acho que é muito necessário, ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, ainda tomar consciência para que o povo possa respeitar a comunidade negra como ser humano que são. Tá? Mas a gente tem uma aluna que quer fazer algumas perguntas, sim. Se for possível, vocês possam responder. Tá? Sim, pode ser. Boa tarde, meu nome é Renata. Olá, eu Renata. queria fazer algumas perguntas para vocês. A Lei 10.630, criada em 2003, que institui o dia 20 de novembro. Como ter consciência sobre a situação do negro no país? Na visão de vocês, como vocês veem essa situação de ter que implantar a lei para que o ser humano possa respeitar o outro? Se calhar a Paula, cada pergunta se calhar responde se calhar a Paula, então, vou fazer de moderador agora, fica aí a Então... Zé, eu peço não faças moderador, que os miúdos têm que se deitar antes das 3 da manhã. Olha, Renata, obrigada pela pergunta. De facto, a lei brasileira já trouxe alguns avanços em relação a estas questões. Nós, em Portugal, ainda não temos aquela obrigatoriedade que no Brasil já existe do ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira no sistema de ensino. Nós, em Portugal, não temos isso. O que aconteceu foi que, pela primeira vez, o país aprovou este ano, é uma coisa muito recente, o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação. Neste plano existem 10 áreas de atuação, uma delas é a educação e cultura, e dentro desta área da educação e cultura está prevista essa alteração dos manuais de estudo, que era aquilo que nós estávamos aqui a trazer, que isto não existe
o movimento negro em Portugal, os ativistas antirracistas têm alertado para essa necessidade, mas esse passo ainda não se deu. Então, o que é que eu sinto? Eu sinto que, embora não seja possível alterar mentalidades a partir de uma lei, eu acho que a lei é importante para abrir alguns caminhos que de outra forma não se vão abrir. Porque se nós estivéssemos à espera que os portugueses, porque nós aqui estamos a falar do poder português, que nem sequer reconhece em muitos setores que existe racismo em Portugal. Nós em Portugal ainda estamos nessa fase de termos responsáveis de partidos políticos a dizer que não há racismo em Portugal, que Portugal não é um país racista. E se nós ainda temos este discurso da parte de quem tem a responsabilidade de fazer diferente e de apontar aquilo que está mal para nós encontrarmos caminhos para corrigir, a única via que eu vejo de alteração é mesmo essa, tem de ser pela lei, tem de se começar por algum lado, impor algumas mudanças sim que são necessárias. Eu também defendo, por exemplo, as medidas de ação afirmativa, que também acho que devem ser implementadas, e se nós não fizermos isso, eu acho que vai ser muito mais difícil de chegarmos ao tal respeito e ao tal acolhimento de todas as diversidades que nós temos na sociedade. Portanto, eu acho que é importante que se deem esses passos, por muito que depois eles tenham de ter um acompanhamento a nível de desconstrução das mentes, porque de nada vale termos as melhores leis do mundo, e Portugal é fantástico nisso, tem leis muito boas, se depois elas não são implementadas, se depois não há ninguém a fiscalizá-las. E em relação ao racismo, em Portugal temos essa grande dificuldade também de provar os crimes que tenham essa motivação por ódio racial. É muito difícil uma condenação em Portugal por ódio racial. Portanto, eu acho que é um caminho que tem de ser feito, sim, e com o tempo, a partir de forçar esses espaços, as mudanças e depois acontecerão, eu acredito nisso. Muito obrigada, Paula, amei sua resposta. É possível fazer mais perguntas? Claro que sim, claro que sim. Então, Vocês acham que... Pode falar? Não, estamos a ouvir muito bem, desculpa. Vocês acham que há necessidade de criação de um componente curricular sobre étnico, racial nas escolas? Laura? Pode? Sim. Sim. Eu acho que é imperativo. Ok, eu agora queria muito responder e agora estou... mas sim, ok. Com calma. Eu acho que é imperativo começarmos a falar sobre isto na escola, e eu acho que é na escola que tem de começar. Porque eu, olhando para trás, eu tenho 25, então, olhando para trás e olhando para como é que aconteceu o meu percurso escolar e o que é que eu aprendi no meu percurso escolar, eu vejo duas coisas que são que eu diria que era muito importante que eu tivesse aprendido de outra forma. A primeira é, há bocado o Pedro estava a falar sobre o 25 de Abril, que foi a revolução que acabou com a ditadura que nós tínhamos aqui em Portugal, e na realidade o que aconteceu houve uma influência muito grande do que estava a acontecer nas ex-colónias portuguesas e na luta armada que estava a acontecer nas ex-colónias portuguesas, que tornou o 25 de Abril possível. E ninguém me disse nada disto, eu só aprendi isto agora. E claro que se eu tivesse aprendido isto na escola, claro que se calhar eu tinha demorado menos tempo a chegar ao ponto em que eu decidi bater o pé e dizer não, vamos parar de aceitar que me tratem como se eu não fosse portuguesa, porque eu sou, porque o 25 de Abril é muito falado em Portugal. Nós adoramos o 25 de Abril, toda a gente sabe o que é o 25 de Abril, é feriado nacional, ninguém se esquece. E eu vejo como assim, e nós sabemos tudo sobre a Revolução, os escravos, o Salazar caiu da cadeira, tudo mais, mas ninguém fala absolutamente sobre o papel que, por exemplo, Amílcar Cabral teve no início do 25 de Abril. Portanto, sim, acho que é muito importante irmos para o currículo, e depois também, por exemplo, eu Explica quem é Amílcar Cabral. Força! Então, há muito tempo que o Pedro está sem falar, Não, eu gosto de protagonismo, sabe? Não, tu disseste, então, explica.
Não, eu sei, mas eu quando chegar a tua vez, podes explicar. Então, estava eu aqui a dizer que a segunda coisa que eu também, olhando para trás, reparei que eu acho que eu devia ter aprendido de maneira diferente é, por exemplo, o que aconteceu com o Brasil, porque isto pode ser super desconfortável a ouvir, eu tenho a noção que eu sou uma pessoa portuguesa que vou dizer o que eu vou dizer a seguir, mas isto é só para vocês entenderem a extensão da invisibilização e a extensão do quão não se fala destes tópicos em Portugal. Eu saí da escola com a noção, eu sabia que, ok, houve uma presença portuguesa no Brasil e fala-se das trocas e do comércio, mas eu saí da escola sem a consciência de que o Brasil é uma ex-colónia portuguesa. E, de novo, atenção, isto é muito pessoal, eu não vou chegar tão longe como dizer que todas as pessoas que saem da escola saem sem esta noção, mas eu noto que foi isso, e não foi, eu não acho que tenha sido por não estar a tomar atenção, eu acho que foi pela maneira como contaram as coisas, contam tudo de uma maneira tão suave, especialmente, de novo, ok, para crianças, as crianças não vão estar a olhar à procura de o que é que me estão aqui a contar mal, não é? As crianças vão só aceitar o que lhes contam, porque eu não sabia nada, não sabia outra alternativa, então claro que ia aceitar aquela. Então pronto, por exemplo, isso é outra coisa que eu acho que não há noção do peso que foi a expansão colonial de todos os países, especialmente a expansão e o que trouxe todas as coisas negativas, e depois acho que é muito importante esse tipo de coisa estar incluído no currículo, porque isso é o primeiro passo para nós reconhecermos que esses acontecimentos têm consequências ainda hoje em dia. Eu acho que é muito importante nós percebermos que a nossa presença noutros países, a presença dos portugueses de há 1000 anos atrás, eu acho que é muito importante nós percebermos que essa presença teve consequências para ambos os lados e muitas consequências negativas. E eu acho que isso é o primeiro passo para nós entendermos que, se calhar, então, as dinâmicas que nós temos com as pessoas de outras culturas hoje em dia também ainda podem estar contaminadas com essas relações que nós tínhamos há, digamos, 1000 anos atrás. Portanto, sim, eu acho que é muito importante incluirmos este tipo de coisas nos currículos, porque eu acho que é o principal ponto onde nós começamos, então, a questionar de que forma é que isto ainda acontece. E só a partir daí é que podemos fazer as coisas de forma diferente. Uhum. Estás respondido? Mais uma última pergunta. Por que é tão difícil? Oi? O Pedro vai responder a última pergunta. Por que é tão difícil ver um negro com um cargo superior dentro de um departamento? Muito boa pergunta. Acho que a resposta, quer para o Brasil, quer para Portugal, é idêntica. É assim tão difícil porque os processos de seleção para pessoas de cargos superiores são completamente discriminatórios e são muito baseados na eu vou draftar, eu vou escolher alguém igual a mim. Isto acontece em todo o lado. Eu nem sei se isto é uma questão, se acontece por uma questão maldosa, se acontece por uma questão natural, onde as pessoas, por simplesmente, tendem a escolher os seus idênticos. Aqui em Portugal há muito uma tentativa das empresas, sobretudo das empresas maiores, de mostrarem que têm bastante diversidade. E a diversidade das empresas é sempre demonstrada com a base da pirâmide. Imaginem, McDonald's, nós promovemos a diversidade. E quando eles dizem isso, eles mostram-nos 4 pessoas que vendem hambúrgueres no McDrive ou que vendem hambúrgueres nas lojas, e dessas 4 pessoas, 3 são negras e uma são branca. Depois começamos a subir, não é? O gerente já é branco, o outro já é branco, o outro já é branco. E a partir de cima da administração são todos homens brancos. Ou seja, a diversidade nas empresas nunca passa daquela primeira etapa. Eu acho que isso vale para o Brasil e vale para Portugal. Talvez seja pior no Brasil porque vocês têm de facto uma maioria de cidadãos negros e a subrepresentação deles em cargos de poder, como o Senado, é ainda mais abjeta do que aqui em Portugal. Nós somos claramente uma minoria.
mas isso é sempre assim, ou seja, há um estereótipo muito grande em relação à condição de negro, de que negros são muito bons fisicamente, e por isso nunca vês subrepresentatividade de negros em seleções nacionais, nunca vês subrepresentatividade de negros em coisas como a dança ou a música. Olha para o Parlamento português e olha para a Seleção Nacional Portuguesa. Olha para o Senado brasileiro e olha para a Seleção Nacional Brasileira, ou para a Seleção Olímpica Brasileira. Na Seleção Olímpica e na Seleção de Futebol Brasileira e portuguesa, é igual, os negros estão subrepresentados. São muito mais do que a percentagem que são na sociedade. É incrível, não é? Do Pelé ao Neymar, toda a gente ama negros quando é para fazer desporto. Depois, quando é para exercer cargos de poder ou cargos de pensar, cargos ditos intelectuais, os negros estão subrepresentados a um nível onde é uma quase inexistência. Quer lá, quer cá. É exatamente igual. Isto acontece em praticamente todos os países do mundo. Talvez menos nos Estados Unidos, porque eles têm um bocado mais cuidado com isso e já fizeram várias lutas que lhes ganharam esses lugares. Mas isso é o expoente máximo do racismo e da discriminação, que é a não inclusão de corpos e de faces negras em cargos de intelectualidade, em cargos de decisão, em cargos de poder político, em cargos de representação da nação, que não seja de uma forma desportiva, de uma forma que seja usar a massa muscular, mas a massa intelectual. É engraçado porque causa até polémica. Nós em Portugal tivemos há 2 anos a eleição de 3 mulheres negras para a nossa Assembleia Nacional e sobretudo uma delas, porque era manifestamente antirracista e toda a sua campanha foi baseada nisto, causou uma polémica e uma reação da massa como eu nunca tinha visto. Houve inclusivamente abaixo-assinados para que ela fosse deportada, não estou a brincar. Aqui na Europa e em Portugal, quase todos os negros sabem onde é que é a sua proveniência. Talvez não aconteça no Brasil, tal como não acontece nos Estados Unidos. Então, o vai para a tua terra, que acho que já não acontece aí, aqui é muito comum, porque as pessoas sabem, os meus pais, nós somos portugueses, mas depois os pais, os avós, os ancestrais, a gente sabe de onde é que são. Então há muito aquela reação rápida do vai para a tua terra, não é? Que eu acho que no continente americano já não acontece, porque a história de imigração forçada já obliterou tudo isso. Mas isso aconteceu muito com a Joacine. A Joacine foi, que é a tal deputada que eu estou a falar, ela foi a primeira a ser a cabeça de lista de um partido. E essa foi a grande revolução da Joacine. Ela não foi a primeira negra eleita, já tínhamos sido deputados negros, alguns, mas nunca tínhamos tido um cabeça de lista de um partido negro. E ela foi cabeça de lista de um partido e foi eleita para a Assembleia Nacional. E a reação que o país teve foi muito violenta e consubstanciou-se nisto, inclusive em abaixo-assinados que exigiam que ela fosse, que diziam que ela não era portuguesa e que exigiam que ela fosse deportada para a sua terra. Por isso, eu acho que aquilo que tu acabaste de dizer é talvez o expoente máximo do racismo aos dias de hoje, que é ainda há uma ideia latente de que há certos cargos que não são para pessoas racializadas, há certos cargos ou melhor, que há um tipo de inteligência que o negro não consegue ter. E isso está muito bem demarcado, porque ninguém em Portugal se insurge, nem em Portugal nem no Brasil, quando o negro joga a bola e representa a seleção, pelo contrário. Mas isso não tem consubstanciação em política, isso não tem consubstanciação em ciência, isso não tem consubstanciação em literatura ou em cinema, em artes, não tem. Então, em artes vamos afastar aqui a música e a dança, que são sempre também outras exceções. E por isso é isso que é preciso mudar. É isso que é preciso mudar. Eu estou sempre a dizer, ou seja, eu fico contente quando vir um Parlamento Nacional com a mesma diversidade com que vejo a Seleção Nacional de Futebol. Aí eu sei, tipo, bom, atingimos um plano de igualdade. Porque na Seleção Nacional de Futebol, talvez seja por isso seja tão popular em todos os países, ninguém se queixa de racismo. Um negro que joga bem a bola em Portugal, ele é capitão da seleção, ele é número 10, ele é número 7, ele é o que for.
Na política, na ciência, na literatura, não vai ser bem assim. Vai ter que passar ainda muitas barreiras. E creio que no Brasil é exatamente o mesmo. Por isso, há um grande trabalho a fazer. Eu acho que essa é a fase, uma das fases mais visíveis da discriminação que existe. Antes, eu não sei quanto é que tempo temos mais, quanto tempo, não sei, mas eu gostava só de... Ainda tem tempinho ainda, se vocês quiserem falar. Não, eu gostava só daqui de trazer duas informações. Uma tem a ver com o Amílcar Cabral, já que o Pedro não explicou. Amílcar Cabral foi o Amílcar Cabral é descendente de cabo-verdianos, de onde eu vim. Eu vim de Cabo Verde, que são umas ilhas que ficam ali em frente, ali ao Golfo da Guiné. Não é bem Golfo da Guiné, ali do Senegal. São 10 ilhas. E o Amílcar Cabral era filho de cabo-verdianos e foi para a Guiné-Bissau. Aliás, ele nasceu na Guiné-Bissau, assim que é, filho de cabo-verdianos, e estudou em Cabo Verde, depois voltaram a Cabo Verde, né? A família dele volta a Cabo Verde, estudou em Cabo Verde, depois veio estudar para Portugal, durante a altura da ditadura, tirou um curso de agronomia em Portugal, e a partir desse momento que chega a Portugal, começa a juntar-se com outros, na altura chamavam-se cidadãos do ultramar, né? Que era dos países africanos, né? As colónias africanas, juntou-se com outros cidadãos das colónias. Do Império. Sim, do Império, é isso. Os alunos do Império. E começaram Casa dos Estudantes do Império, sim. Isso, Casa dos Estudantes do Império. Começaram a questionar tudo o que era o colonialismo. Entretanto, ele ganhou essa consciência política, aliás, é colocado na Guiné-Bissau, assim que ele tira o curso de Engenharia e Agronomia, ele é colocado na Guiné-Bissau, conhece um pouco do que se passava na Guiné-Bissau, né? Toda aquela pobreza, toda aquela discrepância entre o colono que vivia bem e os negros que eram normalmente para servir os colonos, e começa a juntar um grupo de pessoas que estavam contra a colonização e que queriam a libertação da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Paralelamente, em Angola também começam a haver esses movimentos de libertação, e em Moçambique também. E o que acontece é que o Amílcar Cabral tenta, de uma forma pacífica, encetar negociações para que Portugal libertasse as colónias, neste caso a Guiné e Cabo Verde, mas nesse caso, na altura, o regime era um regime fascista, de direita, não aceitava conversações, e o Amílcar Cabral, juntamente com outros movimentos nos outros países, começaram uma guerra, que foi chamada a Guerra Colonial, em que eles começaram a fazer guerra de guerrilha, libertaram algumas zonas no interior da Guiné, e foram bastante importantes para que Portugal fosse pressionado pela comunidade internacional a entregar os países, entregar essas regiões ou esses territórios que a gente chama de territórios ocupados aos seus locais. E, entretanto, o Amílcar Cabral é assassinado. Ele é assassinado antes da independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde,
e das outras colónias, é assassinado em 1973, salvo erro, e, e as independências vêm em 75, depois da Revolução em Portugal, ou seja, o Amílcar Cabral é, sem dúvida, e apesar de não se falar na história de Portugal dessas questões, o Amílcar Cabral é dos nomes mais importantes na luta pela independência dos países africanos de língua oficial portuguesa. Apesar de haver outros tantos, que cada um no seu país também fez essa luta, o Amílcar Cabral continua a ser uma das pessoas. Eu não sei se vocês ouviram falar do Paulo Freire, claro que sim, né? Que é um grande nome do que... Eu estou a falar deles, dos miúdos, não de vocês, as professoras. Sabem que é um dos maiores pedagogos a nível mundial. O Amílcar Cabral começou por ser um líder que já pensava a reeducação do povo guineense e cabo-verdiano através dos métodos do Paulo Freire. Apesar de quando a Guiné-Bissau ganhou a independência, Amílcar Cabral já não estava vivo, ainda houve uma tentativa, e o Paulo Freire esteve na Guiné-Bissau, houve uma tentativa de utilizar os métodos do Paulo Freire na Guiné-Bissau, uma tentativa que depois não viria a ir para a frente, porque muitos destes países, exatamente, também como Angola e Moçambique, depois da descolonização entraram em guerra civil e também houve golpes de Estado e todas essas ideias ficaram um pouco por terra e atualmente as ex-colónias continuam a tentar, né, tentar que o sonho do Amílcar Cabral seja realidade, que era um sonho em que fosse possível o desenvolvimento entre todos os cidadãos, independentemente da cor, mas que tivessem todos as mesmas oportunidades. A outra coisa que eu queria dizer, e quando se falou aqui da questão dos currículos escolares, eu posso falar da minha experiência. Por exemplo, aqui em Portugal fala-se muito pouco da escravatura. Muito pouco. Ou da escravidão, como vocês dizem. Muito pouco. E, às vezes, nos currículos escolares, só há uma folha no qual colocam a utilização abusiva da força humana como se fosse uma mercadoria. Ou seja, há uma folha que diz Portugal, no mercado atlântico, transacionava pimenta, açúcar, não sei o quê, e escravos. Pronto, está assim. É essa a retórica que nós temos aqui na história que é dada na escola. Ou seja, quando nós falamos de escravidão em Portugal, é sempre de uma maneira para evitar falar do problema, ou seja, limpar um pouco o problema. E como a Laura disse, há pouco tempo é que se começou a dizer de boca aberta que Portugal foi um dos maiores que fez o tráfico de escravos para a América. Ou seja, estamos a falar de números que, se fôssemos comparar, seria sem dúvida uma indústria há quem diga que fosse uma espécie de Silicon Valley, né? Ou o Vale do Sílico, como dizem aí, naquela altura. Ou seja, era uma indústria que movia muito dinheiro. E aqui em Portugal não se fala disso. Muito do dinheiro e muito da riqueza do reino de Portugal, que é amealhado de 1500 para cima,
é devido ao tráfico negreiro, que acabou muito tarde em Portugal, que é outra coisa que não se fala. Já estava abolido no Brasil e aqui em Portugal também. Aliás, aqui em Portugal já estava abolido e ainda havia portugueses a fazer tráfico negreiro para o Brasil. Assim é que é. Ou seja, estas são as histórias que não nos contam, porque eu acredito que criam alguma vergonha, algum mal-estar a quem conta a história. Mas esta é a história, é a nossa história. Apesar de eu ser um imigrante, eu vim para Portugal com 3 anos, apesar da Paula também ser imigrante, o Pedro já nasceu em Portugal, a Laura já nasceu em Portugal, são afrodescendentes, é a história deles que deve ser contada e nós queremos que essa história seja contada da forma verdadeira, por mais que doa a quem conta a história, nós não queremos ter a repetição, porque na altura da ditadura em Portugal, a história que contavam era a lusotropicalista, ou seja, que os portugueses fizeram uma colonização muito boa, tudo muito bem, e nós sabemos que não. Que digam os indígenas no Brasil, que digam os africanos negros que foram levados para o Brasil. A colonização não foi uma coisa boa. E enquanto nós não tivermos a consciência que às vezes temos que olhar para a história da forma com que ela, sem dúvida, aconteceu, e não só glorificar a história, que cá em Portugal o que se fala é da glorificação dos descobrimentos, que descobrimos muitas terras, que fomos e tratámos muito bem as pessoas e somos um país que fez uma colonização, mas tudo muito bem, éramos todos muito amigos, e a gente sabe que a história não foi essa. Existe muita atrocidade, existe muita pilhagem, existe muita violação, existe muita coisa feia que não foi contada na história. E eu posso vos dizer, só para terminar, que eu comecei a ter a noção da escravatura ou da escravidão em Portugal graças a uma telenovela brasileira. Nos anos 80, e aqui em Portugal sempre passamos telenovelas desde os anos 80, não é? Nos anos 80 passou aqui uma telenovela que se chamava Escrava Isaura. E foi aí que eu comecei a ter a noção da gravidade que era a escravatura. Mais tarde também passou uma série norte-americana que chamava-se Raízes, e só nessa altura é que eu comecei a ter essa noção de como os corpos negros serviram para alimentar uma indústria que até à atualidade cria a diferença, né? A diferença social entre o negro e o branco. E enquanto essa diferença social não for eliminada, nós não podemos deixar de falar de racismo. O racismo vai sempre se perpetuar exatamente por causa dessas questões. Eu queria agora só aqui, eu sei que já estamos aqui provavelmente a correr contra o tempo, o Pedro Filipe partilhou aqui 3 links de conversas que tivemos com convidados brasileiros, que poderão então depois, com mais tempo, também acompanhar estas intervenções. Queria aqui acrescentar em relação ao Amílcar Cabral, que eu acho que é importante referir, que no ano passado o Amílcar Cabral foi considerado por um grupo de historiadores, a partir de uma iniciativa da BBC, como um dos maiores, o segundo maior líder mundial de sempre. Portanto, o Amílcar Cabral tem esta importância histórica, que é reconhecida internacionalmente e que nós em Portugal continuamos sem a reconhecer, quando foi o homem que permitiu a existência do 25 de Abril. Porque a independência da Guiné-Bissau foi em 73, antes do 25 de Abril. Portanto, o 25 de Abril foi em 74 e depois é que se deu a independência dos outros países africanos que estavam colonizados, ocupados por Portugal.
Portanto, todo o 25 de Abril, que é este tal feriado e esta tal bandeira nacional que existe, porque terminou com a ditadura, conforme o Pedro já aqui falou, só foi possível por causa da luta desta pessoa. Obviamente que o Amílcar não esteve sozinho, mas é uma figura tremendamente importante para a democracia que nós temos em Portugal e que não é reconhecida. Porque aquilo que eu sei da Amílcar Cabral foi porque fui à procura individualmente, portanto, enquanto mulher negra, mulher africana, que está neste processo de resgatar a sua ancestralidade e a sua história, fui à procura destes elementos, porque todo o sistema está feito para eu não chegar a estas informações. Portanto, isto era uma questão que eu queria trazer. E depois queria trazer aqui também a outra, que tem que ver com a educação, porque nós estamos aqui a falar, obviamente, que é muito importante que toda esta transformação que nós precisamos que exista comece nas escolas, mas nós em Portugal temos escolas com turmas segregadas. Aliás, as próprias escolas são segregadas. E isto depois acaba por determinar percursos de exclusão, logo pela escola onde nós iniciamos o nosso percurso escolar. E para agravar esta problemática da segregação das turmas, sendo que com esta segregação estamos a falar de turmas que são constituídas só com alunos, por exemplo, africanos ou afrodescendentes, só com alunos ciganos, exatamente é como se houvesse ali não vamos olhar para estes alunos, para este grupo de alunos que aqui estão. Por isso vamos colocá-los todos no mesmo pacote. Não são turmas para trabalhar, são mesmo turmas para ficarem ali esquecidas, marginalizadas. Além de tudo isto, há uma orientação, e isto está, portanto, documentado. Portanto, há uma socióloga que nós temos em Portugal que se dedica muito ao levantamento destes dados e à análise crítica destes dados, que é a Cristina Roldão, e que trouxe para o nosso conhecimento a questão de a esmagadora maioria dos alunos africanos e afrodescendentes são empurrados para as vias profissionalizantes. E isto liga com aquilo que o Pedro Filipe estava a falar do trabalho do músculo e do intelecto. Portanto, os próprios professores, no sistema educativo português, recomendam aos seus alunos negros que vão para essas tais vias em vez de irem para a universidade. Pronto, isto é logo uma realidade. E depois também as taxas de retenção, que a Cristina Roldão também documenta isso. Portanto, o sistema que deveria estar a ajudar a transformar é o sistema que está a perpetuar estas exclusões todas. Porque a taxa de retenção entre os alunos africanos e afrodescendentes, portanto, entre os alunos negros, no sistema de ensino português, é muito superior à taxa de retenção, portanto, de reprovação, nos primeiros anos de ensino dos portugueses brancos. E isto, obviamente, mais uma vez, acaba por criar esse contexto de exclusão. Se nós, nos primeiros anos, estamos a ser empurrados para sair, e se depois aqueles que resistem são desviados da universidade, como é que depois, mais à frente, nós vamos conseguir ter lideranças negras? É muito mais difícil. Uhum. Ok, acho que... Não sei se alguém de vocês tem a acrescentar mais alguma coisa. E não sei se há mais perguntas. Acho que as perguntas foram essas. Mas eu gostaria de agradecer vocês imensamente por terem abrido um pouquinho, apresentado o projeto de vocês para nós. E nós trabalhamos aqui na escola uma ideia desse projeto de vocês. Porque assim como vocês quiseram fazer a diferença aí para mostrar a força do negro, nós também temos aqui na nossa escola, estou lembrando da Paula, que é jornalista, nós temos aqui na escola também o nosso jornal escolar, e nós tentamos fazer isso, igual o projeto de vocês, a fazer com que os jovens da escola tenham a capacidade de, como o futuro da nossa cidade, fazer com que as pessoas olhem para as situações de risco, para as situações que necessitam de mais atenção. Então, nós estamos tentando trabalhar isso com os jovens aqui na nossa escola, né? Que eles sejam jovens reflexivos, que eles pensem em tudo que já aconteceu, que eles não esqueçam da história, de tudo que já aconteceu, mas que sim, essa história nos ajuda a traçar um futuro melhor. E outra coisa,
Eu estou vendo atrás do José o tecido africano. Nós trabalhamos na aula de artes aqui também, falando porque o tecido africano, né, fala um pouco da riqueza da cultura, né? Que conta um pouco, cada tecido conta uma história de um povo aí da África. É uma cultura muito rica, né? Diferente da cultura do Brasil, aí é uma cultura muito rica, mas que a gente encontra aqui no Brasil também grandes traços da cultura africana. Uhum. Eu, desde já, antes de despedir, eu vou deixar-vos uma sugestão. Por acaso eu vi uma série brasileira que fala exatamente dos povos africanos que foram para o Brasil, que se chama Sankofa, se vocês puderem ver. Sankofa é uma série brasileira que passa na Netflix, não sei se há possibilidade de vocês, mas está na Netflix, e é uma série que fala exatamente de todos os países onde saíram escravos que depois foram para o Brasil. E eu acho que é interessante o facto de haver uma diversidade tão grande, não é? Porque os escravos não vinham só de uma região de África, mas de várias regiões, e todos esses escravos, não é, chegam no Brasil, principalmente ali na zona da Bahia, não é? Chegam ao Brasil e trazem uma riqueza tão grande que torna o Brasil um país muito rico em termos de cultura, não é? Apesar de muita segregação durante estes 400 anos, mas tão rico, não é? Que depois, é claro que também traz a riqueza, não é? Cultural dos povos europeus, não é? Mas acho que é importantíssimo que no Brasil continuem, ou pelo menos comecem a dar também a mesma importância a todo o legado cultural que a África produziu e que levou para o Brasil. Há uma riqueza que depois se acrescenta também a toda a cultura indígena, não é? O que me leva a crer que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. E quando eu digo rico, eu não digo só em riqueza no que diz respeito a toda a diversidade que tem, em termos naturais, né? Sabemos que todo o pulmão do mundo está aí na Amazónia. Há uma riqueza imensa nesse país, que é um país continental, que nos deixa um pouco tristes, como essa riqueza não é aproveitada para ser, sem dúvida, um dos países mais diversos e mais ricos. E agora, sem entrar muito em política, me deixa triste como é que as coisas atualmente estão. Mas eu, pelo menos, acredito que esteja na vossa mão, professores, não é? E também na mão dos alunos que aí estão e de todas as crianças e jovens do Brasil, esteja na mão deles a mudança para que o Brasil seja mesmo esse país tão rico e diverso em termos culturais, em termos naturais, e que essa riqueza seja partilhada com o mundo. Obrigado. Então pronto, ficam as despedidas, né? Paula, Laura, Pedro. Obrigada pelo convite uma vez mais, foi ótimo estar aqui convosco, ter esta conexão com o Brasil. Conforme o Pedro estava aqui a partilhar, já tivemos alguns encontros, não só com alguns companheiros de luta brasileiros que estão cá a residir em Portugal, mas também já fizemos ligação para o Brasil, e é sempre um prazer tremendo estar à conversa convosco. E também gostava de partilhar que tenho aprendido muito do meu processo de construção identitária tem passado pelo Brasil, por uma série de leituras, de Amília Ribeiro, enfim, não só,
Enfim, conforme dizia, muito grata por terem estado aí desse lado. Gente, podemos tirar uma foto? Acho que vocês não estavam vendo o tanto de aluno que tinha aqui do lado. Mas tinha vários alunos aqui na lateral. Então, ok, junta todo mundo. Aí, junta aí, gente. Vamos lá, então. Aí, gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada a nós. Contem conosco sempre que vocês precisarem, tá bom? Um Obrigado, abraço. nós. E agora Um vamos abraço. jantar, que aqui é hora de jantar. É hora da janta. Da janta. Para a Paula até é cedo, eu já jantei, mas... para a Não, Paula- hoje é cedo, 10 horas é cedo. Ok. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Podes parar de gravar.